sobre a força de uma corrente elétrica. O professor Assis é um antigo conhecido do Filosofísica. A gente já conversou muito sobre o trabalho dele. E eu e o Iago, inclusive, conversamos pessoalmente com ele, contamos de Filosofísica, certa vez. E é a primeira vez que ele participa de fato. Embora não só eu e o Iago, como outros dos filosofistas conhecem ele, porque a gente compareceu em massa nas 2 vezes que ele veio na Federal nos 2 últimos anos. Nos últimos 3 anos, talvez. E a gente vai deixar para que ele se apresente. Por favor, professor, você pode falar de praxe no Filosofísica que o próprio convidado diga o que ele considera relevante sobre si. A gente não costuma apresentá-los além de apresentar a motivação pela qual a gente convidou a pessoa, né? E é com você agora. Fique à vontade. Nós estamos todos ouvidos. Ok. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Paulo Borges, do Iago e dos outros colegas que participam do grupo do Filosofísica, aí de São Carlos. É um prazer muito grande estar com vocês de novo. O meu trabalho já tem 30 anos que estou aqui no Instituto de Física da Unicamp, trabalhando essencialmente com eletrodinâmica. Espera aí, professor. Voltou o áudio. Pode ir, estamos ouvindo. Espera aí, professor. Um probleminha com o áudio. Diga algo para a gente saber se... Calma. Não, mas só que o microfone... Ok, voltou. Então, o título da palestra de hoje é A Força Elétrica de uma Corrente. É um dos assuntos que eu venho pesquisando sobre os fundamentos do eletromagnetismo. Então, é um problema bem simples que a gente vai estar lidando aqui com situações de corrente constante. Então, suponha, por exemplo, que eu tenho uma bateria que gera uma voltagem, ou DDP-V, entre seus terminais, e ela está ligada a um circuito resistivo, que tem uma resistência R, por onde flui uma corrente constante I. Então, a gente aprende que, no eletromagnetismo, que esse circuito gera um campo magnético. Se eu imaginar, por exemplo, um anel circular no plano do papel, com uma corrente no sentido horário, então, pela regra da mão direita, o campo magnético vai estar penetrando o plano do papel, onde é que está o circuito, no interior do anel, e vai estar saindo do papel ortogonal ao circuito fora do anel, né? Esse seria o campo magnético B. E, portanto, se eu tiver uma carga positiva Q que estivesse deslocando com uma velocidade V em relação ao circuito, a gente aprende, né, da força magnética, da força de Lorentz, que vai haver uma força QVB atuando nessa carga pela regra da mão direita. Ela é ortogonal à velocidade e ao campo magnético, né? Então, é como ela estaria representado no caso da figura do slide 3. Então, este aqui são assuntos básicos de eletromagnetismo com corrente constante. Então, eu vou tratar aqui de uma situação mais simples ainda do que esta. A pergunta é, e se a carga estiver parada em relação ao circuito? Então, esta é a situação que está representada no slide 4. Então, eu tenho um circuito no formato de um anel com uma bateria, o circuito tem uma resistência R e flui uma corrente constante I, nesse caso, no sentido horário. E aí eu tenho uma carga parada, nesse caso aqui, que está no mesmo plano do circuito, fora do anel. Aí a pergunta é, tem força sobre essa carga? Né? Então, agora a velocidade dela em relação ao circuito é 0, e a pergunta é, tem ou não tem, o circuito exerce uma força sobre essa carga? Uma outra pergunta análoga, este circuito gera um campo elétrico fora dele? O magnético a gente já viu no slide anterior, aquele dado pela regra da mão direita. Mas será que ele gera um campo elétrico? Né? Outra pergunta que a gente pode fazer,
o fio é neutro em todos os pontos fora da bateria, né? Ou então, onde é que estão as cargas que geram o campo elétrico em todos os pontos no interior do fio? Será que todas elas estão dentro da bateria ou na superfície da bateria? Então, essas são as perguntas que a gente vai estar lidando aqui no seminário de hoje. Então, se por acaso tiver algum problema aí com o som ou com a imagem, vocês avisem, ok? Uma força que vai existir pela simples presença da carga perto do circuito, o circuito em geral é um fio de cobre, por exemplo, né? Então ele é metálico, então a carga vai induzir cargas no metal do fio, né? As cargas imagem. Então, e essas cargas imagem vão estar lá independente ou não da corrente. Mas a pergunta é, então, e essas cargas imagem vão gerar uma força na carga parada fora do fio. Mas a pergunta é, além dessa força devido às cargas imagem, vai ter alguma outra força? Em particular, vai ter alguma força que tem ligação com a voltagem ou DDP da bateria? Então, é um problema extremamente simples de eletromagnetismo, né? Está ligado com lei de Ohm, uma coisa das mais básicas. Tem 200 anos que a gente está lidando com isso. Então, vamos ver primeiro algumas respostas que a gente encontra de alguns cientistas e livros didáticos. O Maxwell, das famosas equações de Maxwell, no livro dele, Tratado de Eletricidade e Magnetismo, de 1873, quando ele está discutindo a eletrodinâmica de Weber, ele afirma que tal ação entre um circuito com corrente constante e uma carga parada fora do circuito nunca foi observada. O Clausius, famoso lá das termodinâmica e tudo mais, tem um trabalho dele importante, onde é que ele também está comparando a eletrodinâmica de Weber, de 1877, onde é que ele afirma textualmente o seguinte: aceito como critério o resultado experimental de que uma corrente constante em um condutor fechado estacionário não exerce força em carga parada. O Clausius, obviamente, sabia da questão das cargas imagem, né? Mas ele está falando, além dessa força devido às cargas imagens, que vai existir, independente de ter ou não corrente, ele afirma textualmente aqui que não vai ter nenhuma outra força além daquela devido às cargas imagem, né? Essa ideia do Clausius é conhecida como postulado de Clausius. Aí ele criou toda uma eletrodinâmica para se contrapor a de Weber, por causa que ele aceitava esse postulado que está aqui. E essa ideia do Maxwell, do Clausius, ela continua ao longo do século seguinte e aparece nos nossos livros didáticos. Por exemplo, se a gente pegar o Feynman, no famoso volume 2 do Feynman Lectures on Physics, o volume 2 é dedicado ao eletromagnetismo. Na seção 13.6 do livro do Feynman, ele está discutindo a questão de corrente constante num fio de cobre. Aí ele fala o seguinte, o Feynman: em um condutor normal como o cobre, não existe campo elétrico fora do fio, só tem o campo magnético. Esse é o Feynman. Aí a gente pode pegar o Jackson, que todos nós estudamos, a maioria de nós, pelo menos, na pós-graduação. Ele tem um livro muito famoso, Classical Electrodynamics, que já está até traduzido para o português. Aí eu estou pegando aqui, por exemplo, da segunda edição, 1975. Tem um exercício lá, que é o 14.13, onde a gente fala o seguinte: quando a gente tem uma corrente num circuito fechado, embora a corrente possa ser constante, o elétron está acelerado, porque ele está descrevendo uma órbita curva, então tem aceleração centrípeta, mesmo que a velocidade, o módulo da velocidade seja constante, corrente constante, né? Mas tem aceleração centrípeta, então a gente podia pensar que ele estaria irradiando, e, portanto, ele poderia estar atuando numa carga fora do circuito. Aí o Jackson integra num circuito de forma arbitrária e conclui o seguinte:
Palavras do Jackson. Para um circuito real, os íons positivos parados nos condutores vão produzir um campo elétrico que cancela exatamente o campo elétrico devido às cargas em movimento. Ou seja, se o circuito tem corrente constante, é como se essencialmente não tivesse o efeito da radiação fora, na hora que você integra para todo o circuito fechado. Você só vai ter a propagação de sinais se você tiver a corrente variável no tempo. Essa que é a ideia do exercício do Jackson, e ele prova isso daí para um circuito fechado de forma arbitrária. Então, essencialmente, de novo, é a ideia de que não tem campo elétrico fora do fio. Eu vou parar as citações aqui, mas se eu continuasse, tem vários livros afirmando textualmente que o fio é neutro na sua superfície, que o fio é neutro em todos os pontos do seu interior, etc, etc, etc. Então, isso daí é uma coisa que está difundido em todos os livros com os quais a gente aprende eletromagnetismo. Pois bem, só que, contrariamente ao que estes autores disseram, existem motivos para haver um campo elétrico fora do fio. Eu vou apresentar aqui somente 2 motivos. Um é o que está aqui no slide 7, é quando a gente fala do vetor de Poynting, né? E vetor B, é o que a gente fala que conduz energia, né? Do campo eletromagnético. Pois bem, a gente aprende das condições de contorno das equações de Maxwell que a componente tangencial do campo elétrico ela é contínua na interface entre 2 meios. A componente normal do campo elétrico pode ser descontínua dependendo das cargas superficiais, mas a componente longitudinal ela é contínua. Logo, se você tem um fio resistivo, pela lei de Ohm, tem que ter um campo elétrico dentro do fio, para se contrapor à resistência e conduzir a corrente com velocidade constante. Logo, justo na interface, logo fora do fio, tem que ter um campo elétrico também, já que a componente longitudinal é contínua. Então, os livros, às vezes, apresentam uma figura como essa, só que eles transmitem, explicitamente ou implicitamente, a ideia de que esse campo elétrico é apenas justo na interface. Se afastando do fio, já não teria mais esse campo elétrico. Né? Mas a gente vai mostrar aqui que tem em todos os pontos do espaço. O segundo motivo para a gente ver a existência de um campo elétrico é a figura que está aqui no slide 8. Aqui, então, eu estou mostrando novamente 2 circuitos, é o mesmo circuito, né, com 2 formatos diferentes, no qual tem uma bateria, tem uma resistência constante e está fluindo uma corrente constante no fio. Aí eu estou pegando na figura da esquerda um ponto C no interior do fio, que naquele ponto C o fio é horizontal e a corrente está indo na direção X, horizontal para a direita. Pela lei de Ohm, o campo elétrico é igual à resistividade ρ vezes o J, densidade de corrente. Logo, se tem uma corrente para a direita e o fio é resistivo, tem que ter um campo elétrico apontando para a direita naquele ponto C. Aí agora eu deformo o fio na região daquele ponto. Aí agora o circuito está como lado direito do slide 8. Agora, no ponto C, a corrente está indo no eixo Y vertical para cima. Se o J está para cima, então naquele ponto o campo elétrico também está para cima. No restante do circuito não mudou nada. Então a corrente ainda é a mesma e a mesma intensidade, a voltagem da bateria é a mesma, a resistência é a mesma. Só na região pertinho do fio que mudou a direção do J e, portanto, do campo elétrico. Então aí a gente pergunta, como é que o campo elétrico pode ter mudado no ponto C? O campo elétrico ele é devido a cargas. Então a pergunta é, onde estão as cargas que geraram o campo elétrico no interior lá do fio no ponto C? Quando eu pergunto isso aí para os meus alunos, eles sempre falam, as cargas estão na bateria, né? Mas então, aí eles imaginam que, de alguma maneira, quando eu deformo o fio, deve ter tido alguma mudança no interior ou na superfície da bateria, tal que o campo elétrico tivesse mudado naquele ponto C. Só que se tivesse sido apenas as cargas da bateria que tivessem mudado, então o campo elétrico tinha que mudar perto da bateria, nos pontos A, B, D ou E dessa figura. Só que nesses pontos que estão mais perto da bateria do que o ponto C, o campo elétrico não mudou, tanto no lado esquerdo quanto no circuito do lado direito.
Em A, ele aponta para a esquerda, nos dois casos com a mesma intensidade. Em B também. Em E, ele aponta na direção negativa do Y, nos dois casos com a mesma intensidade. No D, ele aponta inclinado para baixo, nos dois casos com a mesma intensidade. Ele só mudou em C. Então, não pode ter sido as cargas só da bateria que mudaram, tem que ser alguma outra coisa. E aí, então, é que a gente chega no ponto principal da palestra, que é a ideia do Weber e do Kirchhoff. O Kirchhoff é o mesmo das leis das malhas do Kirchhoff, foi um aluno do Weber, que é um físico alemão, que trabalhou junto com Gauss, no sistema CGS gaussiano, e é contemporâneo do Maxwell, o Weber. Então, o Weber e o Kirchhoff, ao estudar o trabalho do Ohm, da lei de Ohm, né, eles propuseram, ao redor de 1850, que o campo elétrico no interior do fio é devido à existência de cargas espalhadas ao longo da superfície do fio com corrente constante. E aí, são as duas figuras aqui da transparência 9, quando eu deformo o fio, se vocês olharem aqui, é apenas dentro dessas duas bolas vermelhas que mudou essencialmente o formato do fio. E é ali, naqueles pontos, que mudou a distribuição de cargas. Então, essa que é a ideia do Weber e do Kirchhoff, que você, quando deforma um fio, você deforma o caminho onde estão localizadas as cargas superficiais. E são essas cargas superficiais que geram o campo elétrico no interior do fio. Essas cargas superficiais são mantidas pela bateria. Você precisa da bateria para manter essa DDP, porque senão ficaria tudo numa equipotencial e não teria essa distribuição de cargas. Então, você tem que ter a bateria para você manter essa DDP, mas quem gera o campo elétrico em cada ponto não é a bateria em si, é o conjunto das cargas, mas em particular aquelas que estão perto de cada ponto. Então, nessa transparência 10, aparece a consequência dessa suposição do Weber de cargas superficiais e a essência de todo o trabalho que eu vou estar apresentando aqui hoje. Então, no lado esquerdo, então, a gente tem um circuito no formato de anel, tem uma bateria gerando uma diferença de potencial V. Esse fio... Oi? Você nos ouve? Som. Estão me ouvindo? Alô? Professor, você nos ouve? Sim. Som? Então tá certinho. Então, voltando. Então, tem um circuito no formato de anel, ligado a uma bateria que gera uma diferença de potencial V, e aí o fio é resistivo e circula uma corrente constante I no sentido horário, nesse anel. Então, a ideia do Weber é que esta bateria vai gerar uma distribuição de cargas ao longo da superfície do fio, elas são mais positivas perto do terminal positivo da bateria, essa densidade vai diminuindo ao longo do comprimento do fio, em algum lugar ela vai ser zero, depois ela começa a ficar mais negativa, a superfície do fio. E aí são essas cargas superficiais que vão gerar no lado direito dessa figura o campo elétrico no interior do fio, mas vão gerar também um campo elétrico fora do anel, fora do fio, né? Tanto ligando a parte de cima do fio com a de baixo, quanto circulando ao redor, no espaço ao redor do anel. Então, essa transparência 10 aqui é a mais importante de toda a apresentação que eu vou estar fazendo hoje. Daqui para frente eu vou falar algumas fórmulas e tal. Vocês podem até esquecer a matemática, mas tentem lembrar esta imagem. Esta está na contracapa do nosso livro e é a essência de tudo aquilo que eu vou estar falando. Ou seja, tem cargas superficiais na superfície de um fio que tem corrente constante, são essas cargas que vão gerar o campo elétrico dentro do fio, responsável pela lei de Ohm, e também fora do fio. Tá? Então, essa aqui é a essência. Para quem tiver interesse, está aqui na Transparência 11, 2 livros que eu publiquei com um colaborador meu, que é o Júlio Hernandes. O livro se chama A Força Elétrica de uma Corrente. O subtítulo é Weber e as Cargas Superficiais em Condutores Resistivos Conduzindo Correntes Constantes.
Então, a versão em inglês, a gente publicou em 2007, é essa que tem a fotografia do Weber na capa. Ela está disponível gratuitamente em PDF na minha homepage, www.ifi.unicamp.br, o acento Tio Assis. E esse livro foi publicado também em 2009, em português, pela editora da USP, em coedição com a editora da Universidade Federal de Alagoas, tá? Na coleção acadêmica. Então, quem tiver interesse de ver as referências que eu falei do Feynman, do Jackson, do Maxwell, está tudo lá, e também as deduções matemáticas das fórmulas que eu vou apresentar daqui para frente. Bom, então agora eu vou mostrar como é que a gente resolve o problema que eu estou lidando. Então, tem duas maneiras teóricas da gente resolver o problema de encontrar essas cargas superficiais e o campo elétrico fora do fio. A primeira, se eu conheço, eu posso dar como é que varia a densidade de cargas ao longo da superfície do fio. E aí, pela lei de Coulomb, né, o potencial de uma carga é Q sobre R, ou de carga distribuída sobre a superfície vai ser integral de superfície desse Q sobre R. E aí eu posso calcular o potencial, se eu der a distribuição de cargas, depois eu posso calcular o campo elétrico, E é o menos o gradiente do potencial. Então, esse é um caminho. O segundo caminho eu posso dar o potencial ao longo da superfície do fio. Por exemplo, eu digo que o fio segue a lei de Ohm, portanto, o potencial varia linearmente ao longo do comprimento do fio, qualquer que seja a forma dele. Então, eu dou o potencial ao longo da superfície do fio e no infinito, e aí eu calculo o potencial em todos os pontos do espaço, aplicando a equação de Laplace e as condições de contorno na superfície do fio e no infinito. Achado o potencial pela equação de Laplace, se eu conseguir resolver ela, eu posso calcular o campo elétrico, que é menos o gradiente desse potencial, e aí depois eu aplico a lei de Gauss na interface entre o fio condutor e o vazio ao redor dele, e aí eu acho a densidade superficial de cargas. Então, são os dois caminhos que a gente adotou para resolver esse problema em diversas geometrias. E agora, então, eu vou mostrar os resultados desses cálculos em algumas geometrias. A primeira situação é a mais simples de todas, é aquela em que eu tenho uma corrente constante fluindo num circuito retilíneo, formato cilíndrico, né? Um fio de cobre, por exemplo, tá? Um cilindro de comprimento L muito grande, maior do que o raio A desse fio. Então, quando a gente resolve o problema de qualquer uma das duas maneiras que eu mostrei anteriormente, a densidade de cargas ao longo do fio, ela é linear com a componente longitudinal Z. Em algum lugar vai ter densidade zero, que vai depender da localização da bateria, mais à esquerda, perto do terminal positivo, o fio vai ficar cada vez mais positivo, e à direita desse ponto zero, quanto mais a gente vai se aproximando do terminal negativo da bateria, mais negativo vai ficando a superfície do fio. E aí, quando a gente calcula o campo elétrico, que é a figura que está embaixo aí do slide 13, a gente tem dentro do fio um campo elétrico uniforme ao longo da seção reta do fio, e fora dele, ele tem uma componente longitudinal que varia com o logaritmo do raio, da distância até o eixo do fio, e tem uma componente radial que aponta na direção ρ, que varia com Z, né, e varia também, cai com 1 sobre a distância até o eixo do fio. E aí aparece essa linha que está aqui fora do fio, essa linha que sobe e desce, em cima e embaixo, que são as linhas do campo elétrico fora do fio com corrente constante. Então, esses são os cálculos teóricos. Mas será que tem alguma experiência que dá suporte à existência desse campo elétrico? Então, no slide 14, eu estou mostrando uma experiência descrita num livro de eletricidade e magnetismo de 1950, de dois alemães, Bergman e Schaefer. Então, aqui é o resultado de uma experiência. Eles passaram uma corrente constante numa fita de papel de alta resistividade, e ela estava envolta em óleo com fubá.
E aí eles aplicaram uma diferença de potencial de 30 kV nessa fita de papel. Aí passou uma corrente muito pequena, mas essa corrente, ela gera um campo elétrico fora dela, esse campo elétrico polariza os grãozinhos de fubá, e aí esses grãozinhos de fubá se alinham e formam essa linha que está aí nessa figura, que não tem nada a ver com limalha de ferro, viu, gente? Parece aquelas figuras de campo magnético de limalha de ferro, mas aqui são figuras de campo elétrico. O fubá não responde a um campo magnético de um ímã, mas ele responde a um campo elétrico. E aqui a gente sobrepôs a experiência do Bergman e do Schaefer com os nossos cálculos teóricos das linhas do campo elétrico, tanto fora quanto dentro do fio. Vocês podem ver que a concordância é excelente. Além da gente medir o campo elétrico com essa experiência, a gente pode também medir diretamente o potencial fora do fio, né? A gente pode também medir a diferença de potencial entre uma referência qualquer e vários pontos. A referência pode ser, por exemplo, a Terra. Aí, na próxima transparência 15, eu estou mostrando o resultado de outra experiência. Aqui é uma experiência feita por os americanos, Jeffimenko e outros autores, publicadas em 1962. Nesse caso, eles tinham uma câmera oca, retangular, e eles colaram papel grafitado ou filme fotográfico nas paredes dessa câmera oca. E eles aplicaram uma diferença de potencial pequena, de 80 volts, entre as extremidades da câmera. E aí escolheram um ponto como referência de potencial zero, que foi a extremidade direita, que estaria aterrada, e aí mediram com um eletrômetro o potencial tanto no interior da câmera oca quanto fora dela. E aqui nessa figura a gente está colocado aqui o resultado experimental das equipotenciais, que estão marcadas aqui, 20 volts, 30 volts, 40 volts, 50 volts, com as nossas linhas teóricas dos campos elétricos, que são normais a essas equipotenciais. De novo, a concordância é excelente entre as equipotenciais medidas e as linhas ortogonais a ela calculadas do campo elétrico. Então, a concordância é muito boa. Na transparência 16, eu estou mostrando o caso de uma corrente bidimensional. Agora, em vez de ela estar ao longo de um fio cilíndrico, ela está fluindo numa fita bidimensional de comprimento L e largura 2A. Então, ela está fluindo num plano. Nesse caso, a experiência também é desse Jeffimenko, de 1962. Ele pintou no vidro uma tinta condutora no vidro, aplicou uma diferença de potencial entre as extremidades dessa fita, e aí ele espalhou em cima do vidro semente de grama. De novo, a semente de grama não responde a um campo magnético, mas se tiver um campo elétrico, cada sementinha de grama vai se polarizar e vai se orientar na direção do campo elétrico. E várias sementes de grama vão desenhar as linhas de campo elétrico. Então, não sei se vai dar para vocês verem aqui, mas depois vocês podem ampliar o PDF e vocês vão ver as sementes de grama sobrepostas com as linhas teóricas que a gente calculou. Então, a experiência foi com semente de grama sobre o vidro, o cálculo teórico foi usando coordenadas elíptico-cilíndricas. Eu não vou apresentar os cálculos aqui, apenas o que está aqui na transparência, que é a densidade superficial de cargas ao longo da fita. Ela é linear com a coordenada z ao longo da corrente, mas ela varia 1 sobre raiz quadrada de A2 menos y ao quadrado, onde o A é a largura da fita e o y é a variável ortogonal. Então, ela explode, digamos assim, na beirada dos fios, mas varia linearmente ao longo da corrente. E a sobreposição entre as equipotenciais experimental da semente de grama e teórica é excelente. Mais um caso é a linha de transmissão. Então, aqui a corrente vai num fio e volta no outro. Então, nesse caso, o potencial, a densidade de cargas também é linear com a componente Z ao longo do fio, só que um das linhas de transmissão vai estar essencialmente positivo e a outra negativa.
E a densidade de cargas agora não é constante ao longo da seção reta do fio, mas devido à influência de um condutor sobre o outro, é como se elas se atraíssem. Então, na parte dos fios que estão voltadas uma para a outra, tem uma densidade maior de cargas, de um lado positivo e de outro negativo. E elas vão diminuindo quando você vai indo para fora do fio. Na transparência 18, eu estou comparando resultados da experiência à esquerda do Bergman e do Schaefer, que é corrente em fita de papel embebida em óleo com fubá ou semolina, né? E está sobreposto o resultado experimental dele, mostrando o campo elétrico entre as duas linhas de transmissão e o cálculo teórico nosso das linhas de campo elétrico. À direita tem uma experiência análoga feita pelo Jeffimenko. Então, aqui é a linha de transmissão pintada num vidro com tintas condutoras, e ele também espalhou semente de grama, e a gente consegue ver as sementes de grama praticamente ortogonais, apontando do fio de cima para o fio de baixo. E batem os resultados com os nossos cálculos teóricos. A concordância também é muito boa nessas duas experiências. Um outro caso interessante que a gente tratou nesse livro, que depois vocês podem dar uma olhada com calma, é o caso de um cabo coaxial. Então, por exemplo, a gente coloca uma diferença de potencial φ0 entre o cabo interno e o cabo externo, a corrente flui por dentro do fio, da esquerda para a direita, no fio de dentro, e volta pelo cabo ao redor do fio, da direita para a esquerda, né? Então, ela vai por dentro e volta por fora. Nesse caso, o campo elétrico fora do cabo coaxial é zero. Mas nenhum livro praticamente fala disso, embora não tenha campo magnético, tem campo elétrico fora do cabo coaxial. É do tipo daquele que eu mostrei antes de um fio reto. Então, se tem um campo elétrico fora de um cabo coaxial, dois cabos coaxiais devem interferir um com o outro. Não por efeitos magnéticos, mas por efeitos elétricos. Então, isso tem importância em telecomunicações, por exemplo, antenas, etc. Tá? Então, eu não vou apresentar os detalhes aqui das contas, mas só enfatizando que fora de um cabo coaxial não vai ter campo magnético, porque os rios vão e voltam e os campos magnéticos se cancelam, mas tem campo elétrico fora do cabo coaxial, e isso é relevante. Tá? Um outro caso que é interessante é um que foi tratado pelo Held. O Held é o mesmo daquele livro do Held e Merriam, do Classical Electromagnetic Radiation. Então, o Held publicou um artigo no American Journal of Physics, de 1984, que é a figura que está à esquerda aqui no slide 20. Então, a gente tem um solenoide que está ortogonal ao papel, ortogonal ao slide aqui, né? E a corrente flui no sentido horário, aqui no papel, né? Então, tem uma bateria à esquerda aqui, o solenoide é resistivo e flui uma corrente constante pelo solenoide. À esquerda, eu estou mostrando também as linhas equipotenciais apontando de cima para baixo, dentro do solenoide, e fora do solenoide também tem equipotenciais. E aí eu estou mostrando aqui também um gráfico à direita, como é que varia a densidade superficial de carga sigma em função do ângulo azimutal φ. O zero aqui seria o lado oposto à bateria. A extremidade onde está a bateria é mais ou menos π, o φ igual a mais ou menos π. Então, esse gráfico da direita está mostrando que longe da bateria, perto do φ igual a zero, o oposto à bateria, a densidade de carga é mais ou menos linear com o ângulo φ. Mas depois ela tende a explodir perto da bateria. Positivo perto do terminal positivo e negativo perto do terminal negativo. A solução algébrica é a que está lá em cima da transparência. O sigma vai variar com a tangente de ângulo azimutal sobre 2. Tá? Então, de novo, vai ter um campo elétrico fora do solenoide. Não tem campo magnético, mas tem campo elétrico, mesmo para corrente constante. Além disso, a densidade de carga não é linear com o ângulo azimutal. No caso de um fio reto, a gente viu, tanto no caso do
fio cilíndrico quanto uma fita, ele é sempre linear com o ângulo, com a coordenada z. No caso de um fio descrevendo uma curva, como aqui, não é linear com o ângulo φ, tá? Ele varia de maneira não linear. Depois vocês podem olhar as contas no artigo do Held. O Held também trabalhou o caso de uma resistência concentrada numa região. Eu vou pular isso daqui e vou agora para o slide 22, que é o caso de um anel resistivo no qual flui uma corrente constante. Então, esse caso é interessante porque, diferente do caso do solenoide, aqui você tem tudo está dentro de uma região finita. Então, você tem um anel, tá, ou uma boia, pode pensar assim, e aí você tem uma bateria ligada a esse anel, e essa bateria vai fazer com que flua uma corrente constante ao longo do anel. Então, esse anel é resistivo, e segue a lei de Ohm, e tem uma corrente constante fluindo nele. Esse problema, a solução teórica e exata para ele, é um trabalho que eu publiquei junto com esse meu colaborador, o Júlio Hernandes, há 14 anos atrás, no Physical Review, de 2003. Olha que coisa, gente, é um assunto de 200 anos, mas é tão esquecido e tem tanta coisa errada que o nosso trabalho foi publicado no Physical Review, em 2003. Vocês verem como que assuntos antigos ainda têm coisas relevantes de pesquisa. Bom, como é que a gente resolveu esse problema? De novo, nós demos o potencial ao longo da superfície do anel e no infinito e resolvemos a equação de Laplace em todo o espaço. Resolvida a equação de Laplace, nesse caso a gente teve que usar coordenadas toroidais, que é um toroide, um anel. Achado o potencial em todos os pontos do espaço, a gente calculou o campo elétrico, E igual a menos gradiente do φ. Depois aplicamos a lei de Gauss na superfície do fio e achamos a densidade superficial de cargas. Como é que ela varia ao longo do anel. Então, na transparência 23, é a que tem mais matemática daquilo que eu vou falar hoje. Então, são coordenadas toroidais, é o análogo às coordenadas cilíndricas, só que para um cilindro curvo, né? Então, ela é o eta, chi, φ. Essas coordenadas toroidais, na segunda linha aqui eu estou mostrando como é que elas se relacionam com as coordenadas cartesianas x, y e z. Tangente do eta é uma função, tangente do chi é outra função, tangente do φ é outra função. E aí a gente resolve a equação de Laplace, o Laplaciano do potencial igual a zero fora do anel. Só que, mesmo em coordenadas toroidais, a equação de Laplace não é separável nessas três coordenadas, eta, chi e φ. Mas existe uma técnica para resolver a equação de Laplace nesse caso, que é você multiplicar o produto das três funções por uma raiz quadrada de cosseno hiperbólico de eta menos cosseno de chi, dessas coordenadas toroidais. Fazendo isto, o método de R, de separação variável por radical, né, aí você consegue o produto das outras três funções, aí você resolve da maneira usual, e a solução analítica exata é a que está na última linha aí da transparência 23, só para vocês terem uma ideia, é uma somatória infinita dupla, duas somatórias infinitas, uma em Q e outra em P, cujo de uma função, qual função? Polinômio associado de Legendre, cujo argumento do polinômio associado de Legendre é o cosseno hiperbólico de uma coordenada toroidal. Então, a complicação é imensa. Quem fez isso daqui tudo, a solução e tudo mais, é esse meu colaborador, o Júlio Hernandes, né? E é ele também que conseguiu não apenas a solução analítica, mas modelá-la matematicamente, colocar graficamente o que significa essas duas séries infinitas aí, de um polinômio associado de Legendre, de um cosseno hiperbólico de eta, mostrar graficamente as equipotenciais de um anel. E é o que eu vou mostrar na próxima transparência, já comparando com resultados experimentais do Jeffimenko, tá?
Então, nessa transparência 24 aqui, eu estou sobrepondo os nossos cálculos teóricos das equipotenciais, que a gente publicou no Physical Review em 2003, com a experiência feita por Jeffimenko em 1962, no qual ele tinha um anel pintado no vidro, aí ele aplicou uma diferença de potencial nesse anel, fluiu uma corrente constante no vidro e ele espalhou semente de grama no vidro. E aí ele conseguia ver o campo elétrico não apenas ao longo do anel, mas também na região interna ao anel, na parte oca do anel e também na região ao redor do anel, né? E aqui, então, depois vocês podem ver com calma, ampliando o PDF aí, que eu já mandei para o Paulo Borges, né? E vai estar, se eu não me engano, no YouTube aí, quando vocês colocarem essa palestra no YouTube. Aqui está sobreposto as equipotenciais teóricas e as linhas de campo elétrico indicadas pela semente de grama da experiência do Jeffimenko. Então, a gente pode ver aqui na região oca, interna ao anel, que a concordância é fantástica entre os nossos cálculos teóricos e a experiência do Jeffimenko. Portanto, a gente não pode mais ter dúvida de que tem esse campo elétrico fora do fio. Quando a gente estava na Alemanha, fazendo um pós-doutorado lá, eu li toda a obra do Weber, que tem a obra completa dele em alemão, né, que está publicada desde o final do século XIX, e aí eu encontrei lá um trabalho do Weber, de 1852, e o Weber foi o primeiro a fazer contas, não só de um fio reto, mas também de a corrente fluindo num anel, como que a gente publicou aqui no Physical Review. Ele não fez esse cálculo exato que a gente fez, ele fez uma porção de aproximações, mas, em particular, o Weber conseguiu, com as aproximações dele, mostrar que a densidade de cargas não era linear com a coordenada azimutal. Palavras do Weber nesse artigo dele de 1852. A carga elétrica do circuito não cresce uniformemente a partir do ponto central até o ponto de contato lá da bateria, mas ela acelera gradualmente. E nessa transparência 25 aqui, eu estou mostrando lá no alto o gráfico da densidade de cargas no anel em função da coordenada toroidal do ângulo φ. A gente vê que ela é linear perto do φ igual a zero, no lado longe da bateria, mas que ela tende a explodir tanto do lado de φ igual a π, quanto do lado do ângulo igual a menos π, que é quando a gente está chegando tanto do terminal positivo quanto do terminal negativo da bateria. Ou seja, a gente vê graficamente aquilo que o Weber já havia conseguido perceber com um cálculo bem aproximado que ele havia feito. Mas voltando às nossas perguntas, será que não dá para eu medir diretamente a força entre uma carga parada e um fio com corrente? Até agora eu já mostrei a experiência da linha de campo elétrico e das equipotenciais, mas e medir força, não dá? Resposta, dá. Estou mostrando aqui na transparência 26 uma experiência feita pelo Sainsbury, publicada em 1985. Então, ele tinha uma balança de torção, depois vocês olham com calma aí a referência, a experiência, e ele tinha um circuito no qual podia fluir uma corrente constante em formato de U, e a balança de torção está perto desse circuito. Quando ele carregava, eletrizava a chapinha da balança de torção, ela era atraída pelo fio, independente de ter ou não ter corrente no fio, porque a carga na chapinha induzia cargas e imagens no fio, aquilo que eu falei lá no início, e aí se atraíam. Aí depois o Sainsbury aplicou uma corrente no fio, e aí ele viu que a chapinha podia ser mais atraída ou menos atraída, dependendo da polaridade da corrente ou da bateria. Ou seja, ele mediu diretamente a força entre um circuito com corrente constante e uma carga parada fora do fio. Só para vocês terem ideia da ordem de grandeza, ele utilizou cargas da ordem de 10 a menos 10 coulombs. A corrente que estava circulando no fio dele era corrente constante da ordem de 10 kA, e ele mediu forças da ordem de grandeza de 10 a menos 7
newtons. Tá? Então, aqui é uma experiência direta de medida de força. E densidade de carga, aquelas que eu falei, positiva e negativa. Dá para eu medir, saber que tem mesmo essas cargas? Dá também. Na transparência 27, eu estou mostrando uma experiência que aparece num livro do Shabai e Sherwood. O livro se chama Interações Elétricas e Magnéticas, é de 2002. Então, aqui é uma figura do livro, mostrando uma experiência que eles fizeram. Eles aplicaram 10 kV num circuito que tinha 320 mega-ohms de resistência. E aí, esse circuito estava aterrado no centro dele, né? E aí, então, passava uma corrente constante nesse fio. E aí, eles conseguiram mostrar que perto do terminal positivo, o fio ficava positivo, numa região que é perto do ponto C, no centro lá do fio, ele teria zero carga superficial, e depois ele ia ficando mais negativo, perto do terminal negativo. Como que eles concluíram isso? Eles pegaram uma lâmina de milar metalizada, então ela é uma lâmina condutora, mas que era segurada por um cabo isolante. E essa lâmina é flexível. Então, quando eles chegavam com essa lâmina perto do circuito, ela estava neutra inicialmente, mas se o circuito gerar um campo elétrico, esse campo elétrico vai polarizar essa laminazinha, ela é, então, atraída pelo circuito, toca no circuito, adquire uma carga de mesmo sinal do circuito e passa a ser repelida por ele. Aí depois eles podem levar com o cabo isolante, essa varetinha agora vai estar carregada, e testar se essa carga é positiva ou negativa, e testar a intensidade da carga, se é alta ou baixa, e aí eles podem fazer isso em diferentes pontos do circuito. E foi o que eles fizeram e obtiveram essa figura que está representada no slide 27. Então, do lado direito, o circuito é todo positivo, também vai estar positivo nos pontos D e E. Já no ponto C, no ponto central, a varinha não é atraída, não tem carga nenhuma ali naquela região. Depois, no ponto B, ele começa a ficar negativo e fica bastante negativo no lado esquerdo do circuito, na região do ponto A, que é perto do terminal negativo da bateria. Então, essa experiência do Shabai e Sherwood é para coletar as cargas superficiais e determinar não apenas o sinal dessas cargas, mas também a intensidade delas, se é alta ou baixa a densidade de cargas superficiais. Então, depois vocês podem ver essas experiências. Então, conclusão desse meu seminário. Primeiro, existem cargas espalhadas ao longo da superfície de um fio com corrente constante. A densidade de cargas é constante no tempo, mas varia ao longo do comprimento do fio. A densidade é positiva perto do terminal positivo da bateria, e vai diminuindo a intensidade até chegar a um ponto que é zero, e depois ela vai ficando negativa perto do terminal negativo da bateria. No caso de um fio reto, essa densidade de cargas cresce linearmente ao longo do circuito, linearmente com Z, mas ela é constante no tempo. Tá? Cresce com Z, mas é constante no tempo. No caso de um fio curvo, um solenoide ou um anel e tal, o crescimento não é linear com o ângulo. Tá? Essas cargas superficiais geram um campo elétrico, não um campo magnético, um campo elétrico, não apenas dentro do fio, que é o que a gente sempre fala nos livros, né, o que está na lei de Ohm, J igual a sigma E, ou E igual a ρJ, mas também gera um campo elétrico em todo o espaço fora do fio, em todos os pontos, e não só pertinho do fio. Logo, um circuito resistivo conduzindo uma corrente constante exerce, sim, uma força sobre uma carga externa parada em relação ao circuito. Estes fatos foram calculados pela primeira vez pelo Wilhelm Weber, há 150 anos, embora seu trabalho tenha sido totalmente esquecido. E os livros didáticos e gente importante faz uma porção de afirmação errônea e criticando Weber. Mas quem estava certo é o Weber.
Então, a conclusão é o que está aqui no slide 29. Eu repito aquela figura que é a mais importante desta palestra, que é aquele do slide 10, que aparece aqui no slide 29, que é um circuito num formato de anel do lado esquerdo, com uma bateria, um circuito resistivo, no qual flui uma corrente constante I. Então, a bateria em um circuito resistivo vai gerar um gradiente de cargas ao longo da superfície do fio, bem positivo perto do terminal positivo da bateria, vai diminuindo de intensidade, em algum lugar vai ser zero, depois ele começa a ficar negativo a superfície do fio e vai ficando bastante negativo perto do terminal negativo da bateria. E é este gradiente de cargas superficiais ao longo da superfície do fio que, na figura do lado direito, vai gerar um campo elétrico dentro do fio, que é o que a gente, em geral, fala da lei de Ohm, mas também um campo elétrico fora do fio, tanto na região interior aqui do anel, quanto fora do anel, em todos os pontos do espaço. E quem concluiu tudo isso primeiro não foi eu, nem esse meu colaborador, o Júlio Hernandes, mas foi o Weber há 150 anos. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Quem tiver interesse, esse livro, como eu falei, está disponível gratuitamente em PDF, lá na minha homepage, ifi.unicamp.br/tio Assis. Mais uma vez, agradeço aí ao Paulo Borges e a todos aí do Grupo Filosofísica pelo convite. Agora eu estou à disposição para vocês para discussão. Obrigado, gente. Não. Perguntas? Posso fazer uma pergunta? Só fala um pouquinho alto, por favor, Paulo. Assis, E fala, por favor, o nome de quem está perguntando. Fala o seu nome. Júlio Luan Pereira. Eu em física sou quase que um leigo, mas você durante todo o seminário falou muito especificamente de que não existia um campo magnético, mas sim um campo elétrico, né, nesses experimentos. Mas isso, por um acaso, viola aquela regra que eu aprendi de que todo campo elétrico gera um campo magnético e vice-versa? Não viola, não. Essa regra que você está falando é quando ela, em geral, se aplica no caso de um campo elétrico variável no tempo. É o campo elétrico da lei de indução de Faraday. Então, a gente, em geral, fala que um campo elétrico variável no tempo induz um campo magnético. Mas aqui eu estou falando de corrente estacionária do tempo, e o campo elétrico também é estacionário do tempo. Então, o dE/dt é zero. Então, esse campo elétrico aqui não vai induzir um campo magnético. Mas eu não estou negando a existência do campo magnético, não, viu? Talvez não tenha sido claro aqui. Tem o campo magnético, sim, mas eu estou falando, além dele, tem um campo elétrico que é negado pelos livros didáticos. E esse campo elétrico existe. Mas tem também o campo magnético que os livros falam. Não estou negando a existência dele, não. Certo. Obrigado. Professor, eu tenho... Meu nome é Breno. Eu tenho um comentário e... Qual que é seu nome, por favor? Meu nome é Breno. Eu tenho um Breno. comentário. Isso. Eu tenho um comentário e duas perguntas, assim. Ok. Acho que o primeiro comentário é a respeito de que eu acho o trabalho muito válido, muito interessante, porque muitas vezes você toma um resultado e está escrito em algum livro de uma pessoa que tem uma certa fama no meio e é difícil argumentar contra. Então, por exemplo, eu lembro um caso que aconteceu a respeito que, recentemente, eles pegaram um exemplo da gaiola de Faraday, que um cálculo aparece, por exemplo, no Feynman Lectures, e ele usava uma condição de contorno errada, assim. E a pessoa procurou várias referências ao longo do tempo, historicamente, para procurar sobre a gaiola de Faraday, a versão matemática, e não achava. Então, ela levou um tempo para desenvolver isso por ela, assim. Alguns detalhes foram um tanto inesperados. Bom, a pergunta que eu tenho, de fato, a fazer, a primeira delas é a seguinte. É sobre a metodologia. Você considerou campo constante ao longo do circuito? Você aplicava nesse caso, como você tinha o campo lá dentro, você aplicava o gradiente. Você tinha o campo, você aplicava o gradiente, você tinha o potencial ali em volta do
do circuito. O que você usou para bateria, para modelar a bateria? Ele surge naturalmente no modelo. Tá, então vamos lá. Primeira coisa, Breno, depois, por favor, me manda por e-mail a informação. Será um prazer. Do que você falou aí do Feynman, desse autor, da gaiola de Faraday, que é um assunto que me interessa bastante. Manda por e-mail depois. Pega o meu e-mail aí com o Paulo, por favor. Prazer. Sobre a sua segunda pergunta, a única coisa que foi usado na bateria foi dado o potencial. Por exemplo, nesse caso que está aqui no slide 29, a gente dá que o potencial no ângulo φ igual a π é φ0 sobre 2. E colado a ele, no φ igual a menos π, tipo, separado por um delta de Dirac, o potencial é negativo, menos φ0 sobre 2. E que o potencial varia ao longo do anel. Então, eu dou o potencial ao longo do anel, e aí eu calculo ele em todo o espaço, usando equação de Laplace. Perfeito. E dou também que no infinito ele vai para zero, né? E aí eu resolvo ele. Então, da bateria, em geral, eu trabalho, na maior parte dos trabalhos, eu coloco ela como uma descontinuidade, né? Uhum. Mas, às vezes, também eu tenho alguns trabalhos em que a bateria está extensa, em que ela é um tamanho finito. Complica um pouco mais, mas dá para resolver também. E aí surge minha terceira questão, assim. Ok. Se eu tirar o fio, eu ainda vou ter o campo devido a essa bateria. Correto? Mas aí já não vai ser mais do jeito que ele está. Perfeito, vai ser só o campo. Só devido a um dipolo, grosso modo. E quando eu coloco ela, na verdade, o circuito perturba o campo de tal forma que ele compensa de tal forma lá dentro da lei de Ohm. É isso, exatamente, né? Exatamente. Então, o campo que eu percebo, na verdade, é uma perturbação do campo da bateria. Isso, devido à condutividade do fio, exatamente. Perfeito, é isso que eu queria saber. Então, na verdade, o fio deforma o campo da bateria, e o que a gente observa lá fora é um campo residual residual, não... Exatamente, mas você está certo, é exatamente isso. Então, o metal, digamos assim, do fio, que acaba ocasionando uma distribuição de cargas ao longo dele, e aí isso daí perturba o campo devido só à bateria. E aquilo que eles contam para a gente seria que ele perturbaria de tal forma que todo o campo estaria lá dentro, não sairia, né? Assim. Isso, e de fato ele sai. Perfeito. Então você está certo, a sua conclusão é perfeita. Eu tenho as duas perguntas também. Oi, professor. Fala o nome um pouquinho mais alto, por favor. É o Paulo. Tá. As minhas primeiras perguntas, elas são relativas a... Quando você fez a exposição, você deu ênfase em como os autores de livros didáticos, eles afirmavam claramente que o campo elétrico externo ao fio não existia, mas eu queria saber sobre as justificativas que eles davam. O Maxwell e o Clausius, eles se referiam a campos não observados. Eu queria saber se tem algum comentário extra na obra deles, nas leituras que o professor fez. No caso do Feynman, eu queria saber se tem uma justificativa, porque no slide você só falava sobre ele só afirmava, no slide o professor só colocou o fragmento em que ele afirmava a não existência. Então, aí a resposta é, alguns desses autores, aqui tem que ver cada um detalhadamente, mas alguns deles não davam justificativa. Alguns davam a justificativa e diziam que é porque o φ era neutro, não só na superfície, mas em todos os pontos do seu interior. Eles partiam desse postulado, mas que é um postulado errado. Mas eles assumiam isso, por algum motivo. Por algum motivo, entendi. Mas o que é pior é que muitos deles são enfáticos ao afirmar que não tem. Alguns afirmam, por exemplo, tem um deles, o Whittaker, um livro de história da eletricidade, fala, se Weber tivesse certo, teria uma força fora, mas não tem. Então, tipo assim, é como se a experiência tivesse mostrado que não tem, mas tem. Então, assim, muitos, assim, são até... Alguns falam, a experiência diz que não tem, mas não cita nenhuma experiência. Sim. É incrível isso. Alguns até afirmam que a experiência diz que não tem,
campo elétrico que não tem força numa carga parada, mas não cita uma experiência específica, mas afirmam isso. E o pior é que tem. Eu mostrei aqui experiências de vários tipos, que mostram o campo elétrico, que mostram o potencial, que mede a força, que coleta essas cargas superficiais. Então, é dogmatismo de muitos desses autores, por desconhecimento ou por querer criticar Weber. Pode crer. E o caso do Jackson é o mais engraçado, assim, porque aquela conta ela é muito maluca. Nas contas do Weber, esse campo, que é originado dentro e fora do fio, né, ele vem da distribuição superficial de cargas no fio. Isso. Ele tentou relacionar um campo externo à dinâmica das cargas no interior do fio. E em momento nenhum, os efeitos da dinâmica das cargas entram na conta para fazer o cálculo, pelo menos que o professor mostrou. E aí eu queria saber se tem algum resultado, se o professor conhece algum resultado relacionado à dinâmica das cargas em correntes elétricas. Bom, o Weber tem resultados que é quando ele considera, no caso de correntes variáveis, né? Mas aqui o assunto da palestra é todo correntes constantes. Mas no caso de correntes variáveis, o próprio Weber foi o primeiro a chegar na equação de onda, antes do Maxwell. Entendi. Né? Então, a própria questão da equação de onda, ou a equação do telegrafista, que é mais complicada ainda do que a de onda, quando tem resistência no meio e tal, o primeiro a chegar, levando em conta a alta indutância do fio, foi não só o Weber, mas o aluno dele, o Kirchhoff. E publicaram isso 7 anos antes do Maxwell começar a falar da tal da corrente de deslocamento. E o Maxwell conhecia esses trabalhos, só que nenhum livro fala disso. Em correntes constantes, tem algum resultado interessante relacionado à dinâmica? Porque quando a gente estuda... Mas como assim resultado interessante relacionado à dinâmica? Eu não entendi a pergunta. Cargas no interior do fio, assim. Devido a esse campo. Porque quando a gente estuda o estado sólido, a gente estuda um monte de modelo microscópico, de corrente, sabe? E eu gostaria muito de rever esses modelos e ver se em algum momento entra a suposição, por exemplo, do lado de Claudio, para saber... Se entra o quê? Eu não ouvi. Se entra a suposição errônea de que não tem campo... Sim, aí teria que olhar os livros de estado sólido e tal, aí eu já não sei dizer. É uma questão de se analisar. Sim. Mas o Jackson foi muito longe nesse exercício. Nossa, ele viajou. Não, é sério. E é interessante depois vocês compararem as edições do mesmo exercício, como é que vai mudando. Ele muda? Sim, sim. Então, eu tenho uma outra dúvida. E só voltando aqui, o Jackson também é um dos poucos autores que sabe da existência dessas cargas superficiais. Talvez ele não soubesse quando escreveu o livro. Mas em 1996, o Jackson tem um artigo do American Journal of Physics tratando do cabo coaxial, que é o que eu citei aqui. E aí ele discute essas cargas superficiais e tal. Ele faz um caso particular lá, mas ele é dos poucos autores que, pelo menos atualmente, sabe da existência dessas cargas superficiais. Eu não sei se quando ele escreveu o livro, se ele sabia. Eu tenho a impressão que não, mas... Eu queria saber se o raciocínio que o Jackson usa quando ele tenta resolver os exercícios, se tem algum argumento errado ou se ele só partiu de um pressuposto errado. Aí tem que analisar com calma, mas a preocupação do Jackson naquele exercício é o efeito da radiação. É o fato de, quando a gente fala, bom, a corrente é constante, tudo bem, o módulo da velocidade dos elétrons de condução é constante, mas como eles estão descrevendo uma órbita fechada, eles têm aceleração centrípeta, embora o módulo do V seja constante. Logo, a gente poderia imaginar que eles estariam irradiando cada elétron, mas aí, na hora que o Jackson integra em todo um circuito fechado, ele mostra que esse efeito vai cancelar exatamente aquele devido
aos íons positivos que estão parados no fio. Então, eles vão se cancelar. Para uma carga não, mas para um circuito fechado eles se cancelam. Para um circuito de forma qualquer, não é só para um anel, não. Qualquer que seja o circuito, desde que seja fechado. Então, me interessa. Aí a preocupação dele é um pouco diferente, que é na questão da radiação, né? Sim, eu entendo essa diferença. É que eu ainda tenho curiosidade de saber... Então, aí tem que olhar com calma a solução do próprio exercício, né? Sim, sim. Vejamos. A próxima pergunta está relacionada a... Aparentemente, embora a consideração... considerar as cargas superficiais em circuitos elétricos de corrente constante, a ideia ter sido do Weber e do Kirchhoff, conforme o professor observou, aparentemente as contas não envolvem nada específico da eletrodinâmica de Weber. Parece só que a questão foi ignorada, assim, mas usa meio que lei de Gauss. Isso, exatamente. Então, não... É um lance meio de só a questão foi ignorada, e não que tem que mudar e não está relacionado... Nesse aspecto aqui, é exatamente isso aí que você está falando. Oi? Nesse aspecto, é só uma questão que foi não só ignorada, mas que foi afirmada, afirmações erradas nos livros, né? Tem que ser corrigida, não é só ignorada, tem que ser corrigido aquilo que está nos livros. Mas uma observação que acho que é pertinente, que é o Paulo que está falando? Agora é o Iago. Pode pegar. Uma observação que eu acho pertinente combinar aí é que existem citações de autores, no livro dá para ver isso, que usam isso como argumento para refutar a eletrodinâmica do Weber. Isso daí o Iago está correto também. Muitas vezes é um argumento que é usado especificamente para atacar a eletrodinâmica de Weber. A afirmação de que não tem campo elétrico, de que o fio é neutro na superfície, é usado dogmaticamente para atacar a eletrodinâmica de Weber. Sem saber, não apenas que os autores que afirmam isso estão errados, mas sem saber que o primeiro a dar a resposta correta foi o próprio Weber que eles estão criticando. Ele só usa Lady Gauss, não usa nada. Isso é uma coisa surreal, isso. Estão criticando o Weber sem saber que ele é o pioneiro do assunto que esses autores estão falando errado. É algo assim surreal. E a física é uma ciência experimental. Eu não ouvi o que é que foi falado? Eu comentei, e a física é uma ciência experimental. Pois é. Então, falando dos experimentais, a minha próxima pergunta... Não, mas aqui não é de experimental, não. Estou falando de teórico também, de todo mundo, tá? Vários desses autores são teóricos. Isso é seletivo. A minha próxima pergunta são sobre os experimentos que o professor comentou, que muitos deles são de décadas e décadas atrás, né? Eu anotei o Bergman, Schaeffer e o... Sim. Quando eles fizeram esses experimentos, eles não fizeram contas teóricas? Alguns deles, sim, outros não. Os resultados do professor e do Hernandes lá, de comparar as contas teóricas com aqueles experimentos antigos, eles foram os primeiros a fazer essa comparação? Talvez a comparação experimental, sim, mas as contas para todos aqueles casos, não. No próprio livro eu cito quem fez, por exemplo, o caso do fio reto. O primeiro que eu encontrei que fez foi o Weber, assim como o do anel. O caso do cabo coaxial, tem o Sommerfeld. O livro do Sommerfeld trata do cabo coaxial, assim como esse artigo que eu falei do Jackson, de 96. O caso do solenoide, por exemplo, eu apresentei aqui, foi o Held. Não foi a gente, não foi o primeiro, né? Nós fomos em alguns casos, talvez o caso analítico do anel detalhado, o caso de uma casca esférica, que eu não mostrei aqui, mas imagina uma casca esférica que a bateria é como se fosse o meridiano de Greenwich. E aí a corrente flui de leste a oeste, por exemplo. Tá? Aí esse caso, por exemplo, a gente publicou, que eu saiba a primeira vez. Né? E tem algumas coisas que a gente generalizou, alguns casos que já haviam sido feitos em alguns casos particulares antes.
Mas tem alguns resultados teóricos anteriores a nós, claro. E assim como experiências, né? Mas assim, grosso modo, é um grande desconhecimento. Sim. E depois do Jeff Menko e do Bergman e do Schaeffer, alguém mais se... Sim, são pesquisas que estão continuando, tanto do ponto de vista experimental quanto teórico. Por exemplo, é uma coisa que acho que foi o Luan que perguntou sobre a questão da bateria. Então, tem gente trabalhando com baterias extensas, tanto cálculo teórico quanto vendo medidas de campo elétrico ali perto ou dentro da bateria. Ou então, pega, por exemplo, um circuito de formato quadrado, em vez de um anel. Então, como é que fica perto da quina? Onde é que tem um ângulo de 90 graus? Então, tem um alemão, por exemplo, esqueci o nome aqui, mas está publicando artigos teóricos, fazendo contas no matemática. Como é que a corrente, por exemplo, faz uma curva? Então, como é que varia a densidade de cargas, teoricamente, experimentalmente? Outro dia eu vi um artigo interessante de um francês achando a distribuição de cargas numa malha, como se fosse aquele problema de papel, ache o caminho correto ligando A e B, você tem vários caminhos possíveis, e aí a corrente descobre o caminho correto. Então, tem tanto experiências recentes quanto teorias trabalhando de casos mais complexos. Aí, em geral, são cálculos numéricos, né? Mas é um tema, e também para aplicações, por exemplo, para circuitos microscópicos, com filamentos da ordem de Angstrom, microns e tal, aí são muito relevantes quando o diâmetro do fio é muito pequeno. Então, não é uma coisa só acadêmica, não. Tem sido interesse por aplicações também. Entendi. Por hora é só. Obrigado, professor. Ok. Breno? Um último comentário, professor. Quem está falando? Breno, de novo. Fala um pouquinho mais alto, Breno, por favor. Vou sentar aqui, só um instantinho. Um último comentário. Eu acho que eu entendo mais ou menos o ponto de vista que eles tinham, assim. Acho que eles consideravam o fio sem a bateria. Não se justifica, claro, né? Mas, assim, se você pensasse na corrente só girando em torno do fio, seja lá o que faz, ela tá daquele jeito, né? Não teria campo lá fora, mas essa situação não se sustenta, né? Porque você precisa de uma bateria lá. Você entende, assim? Entendo. Talvez seja o análogo a você pensar, por exemplo, um anel supercondutor com corrente constante. Aí eu diria, não existe, pode ser que não exista campo lá fora, assim, né? Pode ser. Mas agora, nessa situação, num fio com resistência constante, assim, não se sustenta. Isso, exatamente. Da onde surgiu? Então, mas mesmo essa questão por exemplo, se tem ou não tem campo fora de um supercondutor, tudo isso aí são questões que estão sendo discutidas também, tanto do ponto de vista experimental quanto teórico. Eu acho que talvez... Assim como também no caso, por exemplo, de um ímã. Pensa um ímã. Então, ele tem as correntes microscópicas lá. Além do campo magnético, será que ele gera um campo elétrico? Não sei, está sendo discutido, tanto do ponto de vista experimental quanto teórico. Então, são questões interessantes essas. Então, assim, fiquem atentos, porque é um assunto que muita coisa ainda está em aberto ainda. Mesmo onde já tem as respostas, cada uma dessas respostas abre novos temas de investigação, outras geometrias, outras situações, e aí por aí vai. Então, se tem corrente constante, como é que fica no caso de correntes variáveis, que varia lentamente, que varia rapidamente, e aí vai, né? Professor, eu gostaria de... Quem está perguntando? Thiago agora. Tá. Eu me lembro de um caso em que eu estava na minha aula de Física 3, que trata de eletromagnetismo, né? Durante a graduação, e foi colocado na lousa uma questão que era... por um lado, o livro afirmava, o livro que a gente estava usando afirmava que as cargas condutoras, elas andariam só pela superfície do fio metálico, algo assim, eu não me lembro. Aí, por outro lado,
o livro também lembrava que, ou alguém perguntou na sala, que a resistência elétrica do fio cai com 1 sobre A, cai com a área da seção transversal do fio. E aí, começou uma discussão na sala, porque a gente estava tentando entender, calma, se a corrente ela não atravessa uniformemente o fio, né? Se ela, de algum jeito, tende a ir para a superfície, não estou dizendo que esse fato acontece, que ele está certo, provavelmente uma aproximação ingênua. Como que a corrente sente a área, assim, sente a seção transversal? Então, a gente começou a se perguntar e discutir com o professor se a corrente, por exemplo, em função da distância até o miolo do fio, se ela se converteria com um x quadrado, como uma parábola, ou se ela seria constante. E eu me lembro que o professor encerrou a discussão, porque ele notou, entendeu que ela era importante para entender o que acontecia ali, mas não conhecia fontes que falavam o que acontece ali naquela situação. E os livros não costumavam discutir algo assim. Então, eu lembro que eu sempre senti um desconforto com isso. Eu me perguntava, é estranho. Existe a eletrostática, existe a dinâmica para as cargas, existe as equações de Maxwell para os campos. A gente sabe falar das cargas se movendo no vácuo, quando o campo é bem determinado, ou sabe falar das forças, quando as cargas estão dando em trilhos. Mas como faz isso deduzir como um circuito funciona, como usar o eletromagnetismo, e aí o que a gente sabe de dinâmica das cargas, né, e do eletromagnetismo para os campos, e potencial, e pontos. Como usar isso para entender realmente assim, o circuito, sempre foi algo na minha formação, e com vários colegas que eu conversei, que era um buraco. Parecia que uma hora, quando a gente falava de circuitos, a gente... mudar o capítulo do livro era outra coisa. Mudar o capítulo do livro. Eletrostática, a gente começava a ver corrente, e aí tinha um salto. E o que a gente tinha visto em eletrostática não importava mais. Não importava mais. Você não entendia as cargas elétricas da eletrodinâmica, pensando que elas eram cargas elétricas e que elas faziam campo. Nem em termos das equações de Maxwell. Perfeito. Eu posso fazer alguns comentários sobre isso, Iago, se você quiser. Por favor. Então, em primeiro lugar, Iago, eu acho que são coisas muito interessantes, tudo isso aí que você está falando. Então, alguma coisa eu posso te dar uma resposta. No caso de corrente constante, um fio resistivo, que tem uma seção reta, o fio é sólido, né, cheio, então a corrente ela não flui sobre a superfície do fio, ela flui sobre toda a seção reta, e essencialmente de maneira uniforme. E isso já é um dado experimental. Se você tiver corrente que é variável no tempo, tipo uma corrente alternada, alguma coisa assim, aí ela vai tender a fluir mais pela superfície. É o chamado efeito esquina, alguma coisa assim. Mas no caso de corrente constante, ela flui sobre a seção reta do fio, não é sobre a superfície. Tá? Esse é um ponto. No livro, se você olhar lá, tem uma hora que eu dou a referência de onde se sabe isso. E a outra coisa, isso aí que você está comentando, e eu acho que o Paulo Borges aí também, é exatamente uma coisa que chamou a atenção, em particular, de um colega meu, é um professor alemão, é o Hermann Hertel, que é inclusive quem traduziu esse nosso livro para o alemão. O enfoque dele é exatamente de mostrar que as situações de corrente constante é uma continuação da eletrostática. Tá? Aqui a gente está vendo as cargas superficiais e são elas que geram o campo dentro do fio e fora do fio. Então, todo o enfoque dele, ao lidar com as cargas superficiais, é esse enfoque mais didático. Em geral, vocês estão certos. Se a gente pega o livro, é como se você estivesse falando de outro mundo. Você aprende toda a eletrostática, de repente você entra para eletrodinâmica, aí você só fala de corrente, de potencial, diferença de potencial, resistência, e esquece a eletrostática. Mas o trabalho do Weber e do Kirch, que eu mostrei aqui nessa apresentação de hoje, e o interesse desse colega, esse alemão, Hermann Hertel, é exatamente para mostrar que as duas coisas estão intimamente relacionadas.
porque o campo elétrico em fios com corrente vem dessas cargas da eletrostática. Então, os dois assuntos são altamente conectados. E quando você consegue enxergar isso, deixa de ter esse salto qualitativo que vocês perceberam nos cursos de vocês, ou nos livros que vocês estudaram. Então, é uma coisa extremamente interessante isso daí, Iago. As duas coisas que você comentou. E os seus comentários também. Calma. Estava na ponta da língua, mas aí eu perdi. Sobre... É o Paulo que está falando? É o Iago ainda. Iago, tá. Sobre isso... Não, talvez seja melhor eu reformular. Alguém tem alguma pergunta durante? Não, ninguém? Então, deixa eu trocar rapidinho e eu já volto. Oi, professor, é o Arthur falando. Tá bom, Arthur, vamos lá. Qual seria, assim, o experimento que o senhor consegue imaginar que seria a forma mais simples, assim, e clara de observar esse tipo de campo elétrico produzido fora do fio? Eu acho que bom, aí depende. Se vocês quiserem fazer aí em São Carlos, eu acho que deveria ser, se você tem que ter essa fonte de alta tensão, né, da ordem de quilovolt, e fazer as experiências do tipo do Jeffimenko ou do Bergman e do Schaefer, né? Aí seria aquela de semente de grama, ou de fubá e tal, que são experiências análogas que o pessoal usa na eletrostática, para mostrar as linhas de campo elétrico, só tipo de limalha de ferro, mas para eletrostática mesmo, né? Você carrega um fio e tal, e coloca semente de grama ou fiapos de algodão no óleo, e vê de se alinharem apontarem para o fio e tal. Só que aí agora você trata com correntes. Então, essa é uma possibilidade. A outra, essa experiência aqui em cima do slide 27 aqui, essa das cargas superficiais, no meu livro lá eu coloco um link, que esse mesmo alemão, esse Hermann Hertel, é da Universidade de Kiel, lá na Alemanha, ele faz uns vídeos mostrando essa experiência de você coletar a carga, que é acho que, se eu não me engano, eu não lembro se ele usa um metal flexível com um cabo isolante ou se ele usa um pêndulo elétrico, que é um fio de seda com um pedacinho de papel na ponta. Aí, quando ele chega perto do fio, o disquinho é atraído, toca no fio e depois ele é repelido. E aí ele coleta um pouco das cargas superficiais do fio. E aí, depois, analisando ela, você vê se é positiva, negativa e a intensidade. Então, aí, de novo, você vai precisar de potenciais como estão aqui, por exemplo, 10 kV, né? 5 kV, resistências de 300 ohms. Então, é uma experiência muito interessante de ser feita e não é muito complicada. Então, valeria a pena vocês tentarem aí no laboratório da USP ou da Federal de São Carlos, né? Gente, obrigado, professor. Professor, Iago de novo. Ok. Acho que eu consegui colocar. O que eu queria perguntar é esse tipo de efeito, considerar isso e fazer as contas considerando isso, poderia dar uma variação na resistência do fio. Imagina que eu tenho um material, né, um fio metálico, e eu posso mudar o formato dele. Por esse tipo de conta, é esperado que a resistência dele mude com base no formato, se ele está linear ou circular, muito distante dos polos da bateria, alguma coisa assim? A resistência do fio passa a depender em algum sentido do formato? Não, em princípio do formato, sim, a própria... Se você pegar, sei lá, a resistência de um corpo vai depender do formato dele, se você estica, comprime, do volume, sei lá, alguma coisa assim. Mas aqui você não Mas, está... assim, em princípio, não da distância da bateria, não.
Mas do formato, sim. Não estou entendendo direito a pergunta. Ah, não, é porque, por exemplo, se eu pegar o material, né, e alongar ele muito, ou fazer ele ficar mais gordinho, eu estou fazendo transformações que deformam o corpo. Então, e aí, por exemplo, a resistência de um corpo é a resistividade vezes o comprimento sobre a área. Se você pode mudar o volume de um corpo, você vai mudar o comprimento e a área. Então, você vai mudar a resistência dele. Mas, no caso do fio, imagina que você não chega a... O fio é duro, então você não chega Eu sei, você só deforma ele, né? Em vez de ele ser reto, você faz uma curva, alguma coisa assim, né? Nesse sentido, teria como a resistência mudar? Esse modelo. Aí não sei se é bem a resistência, acho que vai mudar a distribuição de cargas superficiais nele, para fazer, por exemplo, a corrente fazer a curva ali. Uhum. Mas não necessariamente a resistência do fio, né? Esse modelo que o senhor tem considerado, na verdade, é uma condição de contorno, né, lá dentro, que a corrente é... Isso. É porque V poderia ser constante, o I poderia ser constante, mas dado a mesmo V, para formatos de fio diferentes, o I poderia mudar. O E é o mesmo, né? Assim, o E, ele sempre muda o E lá dentro. Ah, entendi. Tudo tem que ver com calma a pergunta, se é um condutor, tipo, de um metálico de densidade constante, ou se é densidade variável. Então, tem que ver com calma a pergunta para responder com calma também, né? Uhum. E aí, uma pergunta parecida com isso, não a mesma, mas... imagina que eu abro um computador lá, ou algum circuito, e eu tenho várias correntes, vários fios, ou abro uma caixa elétrica. Os campos elétricos que devido à presença dos fios, né, em passar corrente, os campos elétricos fora dos fios, eles têm algum risco de mudar ali a dinâmica da corrente, dos fios, de atrapalhar o circuito? Ou... Eu diria mais o seguinte, é que se você tem dois circuitos perto, ou um circuito dando uma volta, alguma coisa assim, um vai afetar as cargas superficiais do outro. Uhum. Talvez o campo elétrico no interior de cada um, não. Mas, assim, a distribuição de cargas é afetada um pelo outro. Entendo. Pega, por exemplo, o caso de um fio reto e um cabo coaxial. Então, muda bastante o campo elétrico fora ali. Uhum. E também muda a própria carga superficial muda. Né? Então, por exemplo, no caso de um fio reto, a carga superficial não depende do ângulo aí do fio, só vai variar ao longo do comprimento do fio, mas é o mesmo ao longo de qualquer ponto da periferia do fio. Quando você tem, se eu voltar aqui, quer ver, ó, para a transparência 17, aqui eu estou mostrando, por exemplo, uma linha de transmissão, o fio vai e volta. Aí, por exemplo, a corrente é constante dentro do fio, dentro de cada um deles. Mas a densidade de carga superficial agora varia ao longo da superfície do fio. Uhum. Então, um influencia o outro. Embora o campo elétrico seja constante, por exemplo, no fio da esquerda, assim como se fosse um fio sozinho, a carga superficial é alterada pelo fio da direita. Uhum. Então, é aquilo que eu falo. Então, se você tem, por exemplo, dois cabos coaxiais, um vai estar afetando o outro. Então vai ter interferência. Linha de transmissão, cabo coaxial com outro cabo coaxial e por aí vai. Então é um efeito que, em geral, como as pessoas não sabem das cargas superficiais, elas não levam isso em conta, mas deveriam. Esse efeito de interferência dos cabos coaxiais, eu não entendo nada de telecomunicação, mas ele... não é removível por ser estacionário? Ou... Então, mas é que, em geral, em telecomunicações você tem sinais, né? E aí a coisa complica ainda mais, porque além das cargas superficiais é variável no tempo. E aí você tem um outro efeito, né? Aí sim vai ter aquilo que, não sei quem perguntou aí, do E transformar em B e tal, porque você vai ter campo elétrico variável no tempo, que vai gerar um B, que também é variável no tempo. Aí você tem ondas eletromagnéticas, etc., né? Aí é um caso mais complicado ainda. Para aplicação simples de eletricidade, você só usa lei de Ohm. E
E a lei de Ohm não muda com essas considerações extras sobre a distribuição superficial de carga. Sim, uma coisa que acontece quando o professor fala de influência, uma influência que é clara é que um fio vai exercer força sobre o outro. Né? Uhum. Só que é uma força tão pequenininha e, sei lá, acho que ela... mas nem sempre tão pequena, não. Dependendo da situação, essas forças podem ser grandes, né? Mas a lei de Ohm, que é nos capítulos de corrente constante, assim, nos livros didáticos, você usa... Você só fica... não estou ouvindo, desculpa, Paulo. Nos capítulos de corrente elétrica dos livros didáticos, corrente elétrica constante, a gente só fica aplicando lei de Ohm, praticamente. Isso. E essas considerações, elas não alteram praticamente nada sobre a aplicação da lei de Ohm. A aplicação não, mas a compreensão do que está ocorrendo muda totalmente, né? Com certeza. Então, isso me lembra de uma coisa que eu senti... É por isso que deixa passar, é por isso que acaba passando. É uma das razões. Né? E quebra essa conexão entre eletrostática e eletrodinâmica. Exatamente. Isso acho que é uma das belezas, e aqui você vê a conexão da eletrostática com a eletrodinâmica, diretamente. Uma coisa que eu senti falta na Quem está falando? Iago. Tá. Uma coisa que eu senti falta na apresentação, porque eu acho que no livro era possível mencionar melhor, assim, me lembro de folheando, e que abriu minha cabeça a primeira vez que eu vi, que foi o professor, você que me mostrou, era entender como a energia elétrica sai da bateria e é distribuída ao longo do circuito resistivo. Então, entender, de acordo com né, o efeito Joule, por exemplo, fala que a energia vai ser dissipada ao longo do fio. Se a energia está saindo de um lugar, da bateria, por exemplo, ela está indo para outros lugares. Através do campo, como é que isso acontece? Eu me lembro que sem considerar o campo para fora do fio, era inclusive difícil de observar efeitos. Isso mudou meu jeito assim, de ver o circuito. Depois de considerar o vetor de Poynting, o transporte de energia. Essa questão do vetor de Poynting é sempre muito estranha mesmo, né? Uhum. Que é como se a energia está viajando pelo espaço, entra radialmente pelo fio e é dissipada lá dentro. Mais natural é imaginar que a corrente está fluindo pelo circuito, né? Uhum. E sai radialmente, porque o fio aquece, né? Igual um chuveiro, né? Uhum. Mas o mais natural é o contrário, né? Pelo menos é a maneira como eu penso. Aí eu me lembro de que um capacitor carregando, por exemplo, um solenoide, entrando energia eletromagnética ali, né, energia potencial magnética, um solenoide. Sobre esse ponto de vista, era conciliável todas essas situações, imaginando o campo, a descrição realmente do eletromagnetismo, via equações de Maxwell, via os campos mesmo, transportando energia para esses lugares. Mas eu lembro que me deu uma visão mais viva, assim, mais orgânica do eletromagnetismo. A visão de campos, eu acho ela muito abstrata demais. Eu acho mais palpável quando a gente vê ou imagina onde é que estão as partículas eletrizadas, né, as cargas na superfície do fio, e por aí vai, né? Uhum. Pelo menos para mim faz mais sentido, é mais inteligível, né? Professor, é o Breno de novo. Ok. Uma última pergunta a respeito do que o Iago mesmo comentou. Assim, os modelos que o senhor considerou para fazer os cálculos, assim, o fio, ele é uma condição de contorno, né? Assim, você sempre... Isso. Né? Eu queria saber o seguinte, foi sempre suposto a lei de Ohm, sempre uma suposição, né, do modelo. Como é que você justificaria, assim, talvez, não sei se seria possível, você mudar o fio, fazer pequenas alterações no fio e o material responder de tal forma a preservar a lei de Ohm? Naquela situação, por exemplo. Isso daí é como se fosse o pessoal usa a expressão como se fosse um servomecanismo. Tipo assim, na hora que, vamos supor que você deforma o fio, né? Aí, vamos supor, a corrente está seguindo reto, de repente você faz um ângulo de 90 graus com o fio e a corrente tem que dar a volta ali. Você fala, mas como é que ela vai dar a volta se ela estava seguindo reto, né? Então, é porque
o sinal eletromagnético caminha tão rápido que logo que você faz dá a volta no fio, deforma, ele faz ele fazer um ângulo de 90 graus, vamos supor, você começa a acumular cargas naquela quina. Aí elas começam a desviar os outros elétrons de condução que estão vindo até que eles vão para baixo, acompanham o fio. E isso é muito rápido, praticamente na velocidade da luz, né? Então, quando você acabou de deformar, já acumulou cargas lá no fio, que vai fazer com que as outras cargas façam a volta e desçam naquela quina que você fez, né? Sim. Então, às vezes o pessoal usa uma expressão servomecanismo ou autorregulação, mas, de novo, é legal quando a gente imagina essas cargas superficiais, que aí a gente entende isso. Como que acontece o mecanismo, né? A alteração do fio altera as cargas, né, de tal forma que faz aquela compensação. Isso. É bastante interessante o fato de, indiferente de como tal material, né, assim, isso é uma propriedade local, né, assim, digamos. A lei de Ohm continua válida, né? Sempre... Isso. Agora, a lei de Ohm é uma outra questão. De onde que vem essa lei de Ohm? Eu não estou entrando nessa discussão aqui. Aí é uma outra conversa, uma outra coisa, né? Mas a lei de Ohm tem sido testada, digamos assim, até microscopicamente, desde que ela foi formulada, né? E tem passado nos testes, digamos assim, né? Mas a origem dela é uma outra questão que eu não estou discutindo aqui. Mas o áudio daqueles modelos dos traduções... Não ouvi. É o... Assim, não, mas tipo, pelo menos... Não estou dizendo que são modelos pessoais, mas é meio objetivo, assim. Está no final do capítulo. Os raciocínios que estão no meio do capítulo já para levar na reunião. É engraçado que você não deu uma explicação, né? Tipo assim, de por que aquelas coisas gerariam cargas superficiais de tal forma a compensar isso. Geralmente o modelo o elétron bate, perde um tipo de energia, o ciclo do põe um pouco sobre o lado. Mas não a gente explica para você por que surgem aquelas cargas. Não, mesmo porque eles não consideravam os efeitos de interface, aí já está além de pelo menos os livros padrões de fato. Mas, assim, o que eu acho interessante também é, digamos assim, vocês agora, pelo menos que estão ouvindo falar de tudo isso e tal, algum dia vocês vão ser também professores, alguns até de vocês já devem ser a nível de ensino médio, alguma coisa assim, ou mesmo aí nos primeiros anos da faculdade, na UFSCar ou na USP, né? Então, é que agora, pelo menos, vocês podem informar sobre isso aos alunos de vocês. Então, vocês podem, pelo menos, apresentar uma coisa nova, assim, nova perante aquilo que está nos livros atuais, né? Mas que já vem desde o Weber e do Kirchhoff há 150 anos, né? Mas, pelo menos, vocês podem, ao ensinar sobre o assunto de lei de Ohm, circuitos, como é que a corrente separa, lei das malhas de Kirchhoff e tudo mais, vocês podem apresentar esse ponto de vista microscópico das cargas superficiais. Então, isso eu acho que didaticamente pode enriquecer muito as aulas de vocês e a compreensão dos alunos de vocês sobre microscopicamente como é que a corrente sabe qual o caminho que tem que seguir, etc., né? Então, acho que é uma coisa que vocês poderiam pensar em adotar nos cursos que vocês vão dar ou que já estão dando atualmente, né? Professor, é o Arthur aqui de novo. Fiquei com uma dúvida que é a seguinte. Normalmente, quando a gente vê essa questão do fio com corrente constante, vamos supor que você tem um fio lá, desconectado, você liga numa bateria e, teoricamente, pelo menos pelo que dizem, a carga ela só fica concentrada na bateria e o campo se espalha assim, na velocidade da luz. Então, quase instantaneamente, você tem um estado que é estacionário de movimento lá. Certo.
Se para você chegar nesse estado estacionário você precisa ter uma distribuição de carga, por assim dizer, do fio, essas cargas tendem a se mover de forma bastante devagar, assim, você não deveria gerar um estado transient bastante grande, assim? Eu entendo a sua pergunta, mas é porque, vamos supor, a velocidade de arraste dos elétrons, ou a velocidade de drifting, né, numa corrente constante, é da ordem de milímetros por segundo. Né? Então, é bem devagar. Mas o rearranjo das cargas é muito rápido. O rearranjo é quase na velocidade da luz. Tá? Depois que elas estão rearranjadas, você deformou o circuito, ou você ligou ele na bateria, aquele rearranjo ali é quase instantâneo, quase na velocidade da luz. Aí, a partir dali, a velocidade de migração é muito lenta, milímetros por segundo. Mas igual, por exemplo, quando eu estava falando aqui, eu deformei aqui nesse slide 8 aqui, 8, né? Eu pego o circuito, deformo ele, a corrente estava indo na horizontal no ponto C, na direção X, agora, no lado direito, ela passou aí na vertical, na direção Y. Logo que eu deformei o circuito aqui, o rearranjo é praticamente instantâneo. Embora, logo em seguida, a corrente vai estar fluindo nessa velocidade de milímetros por segundo. Mas o rearranjo das cargas não é em milímetros por segundo. É 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Né? Então, a perturbação caminha muito rápido. Não sei se responde sua pergunta. Mas não, é isso, o campo ele se propaga com essa velocidade da luz. Não é bem o campo, o rearranjo das cargas. Não, eu imagino que não, assim, mas parece ser bem mais lento do que fosse só. Não, com certeza. Eu imagino que ele tenha que sair da bateria. Né? Sim. Então, o limpo lá deixa mais rápido uma região. Mas é que, por exemplo, você tem variações de densidade de carga que são até bastante grandes, assim, não é só uma coisa que vai um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Mas é igual aquela pergunta, né? Quando você acende liga lá o interruptor, a luz acende quase instantaneamente. Como é que pode se a corrente flui a milímetro por segundo? Então, de novo, o rearranjo é praticamente instantâneo, embora depois a corrente de migração dos elétrons seja muito lenta, né? Mas a perturbação é muito rápida. Aí é um assunto que eu não estou tratando aqui nessa apresentação, que é o caso de correntes variáveis, né? Aí, seja na sua nomenclatura, que é de campos, ou seja na nomenclatura do movimento das cargas, a coisa é muito rápida. Mas aí eu não estou entrando em detalhes aqui, né? Eu acho que, é o Iago aqui, isso da pergunta do Arthur, é porque esse sinal, você pode ver no campo, ou pode ver uma perturbação andando pelo fio, ele não se propaga por como se fosse uma água numa mangueira. Né? Ele vai imediatamente e manda as cargas andarem um pouquinho ali, se ajeitarem um pouquinho. Mais ou menos isso, exatamente. Não é que elas saem do lugar e chegam a migrar para o outro. Assim. Cada uma faz um trabalhinho ali. Mas, de fato, chega... você vê que um lado está negativozão, o outro está positivozão, né? Tem algumas ali que tiveram que correr mais um pouquinho. Talvez, se isso daqui fosse muito grande, fosse coisa de telecomunicações, seria pertinente você fazer a pergunta do período de transporte, talvez. Não, Fala fazer a conta aqui. E daí não dá para considerar que tem que ter o circuito. Aí para de dar para considerar circular para ter um tempo mensurável aqui. Então, você para de poder usar a lei de Kirchhoff quando ele é grande bastante para isso acontecer. A lei de Kirchhoff já tem subentendidos ali de que a oscilação temporal é lenta demais, a frequência baixa demais, perto do tamanho do circuito.
para a E linha. aí eu sugiro depois, para quem tiver interesse, né, tem 2 apêndices lá no livro que descrevem os trabalhos originais, tanto do Weber quanto do Kirchhoff, falando tanto dessas cargas superficiais, quanto falando também da propagação de sinais em condutores, né? Foram eles os primeiros, antes de Maxwell, como eu falei, a obter não só a equação de onda, mas a equação mais geral ainda, que é a do telegrafista, quando tem resistividade no meio e tal. E aí lá a gente mostra como é que eles obtiveram isso, né? E o Kirchhoff foi aluno, né, do Weber e fez esse trabalho antes do Maxwell, utilizando a eletrodinâmica de Weber, né? Então é interessante, mas é um outro tema, né, que eu prefiro não entrar em detalhes aqui agora, mas está lá para depois vocês verem com calma no apêndice desse livro, A Força Elétrica de uma Corrente, né? Professor, isso me lembra de uma Quem está perguntando? Iago, Tá. uma pergunta mais próxima do começo, que surgiu mais próximo do começo, porque por conta de um postulado de, não lembro qual cientista, você citou uma outra eletrodinâmica. Que Deve não ser a do Clausius. Isso. Eu me lembro que em um curso de eletrodinâmica, né, apresentando a eletrodinâmica das equações de Maxwell com a força de Lorentz, com a interpretação de Einstein, versus a eletrodinâmica de Weber, nesse livro tinha uma referência a várias eletrodinâmicas, várias forças entre cargas elétricas que geravam eletrodinâmicas diferentes. E talvez essa pergunta acabe gerando um seminário próprio, né? Então eu sei que seria difícil responder ela em pouco tempo aqui, mas eu queria saber se essas eletrodinâmicas todas, cada uma tem sua história, tem seu motivo, tem... Então, aí eu posso te falar, esse livro é um livro que eu também escrevi, que chama Eletrodinâmica de Weber, e aí tem um dos apêndices dele, onde é que eu comparo as várias eletrodinâmicas. Então, tem essa do Clausius, tem uma outra do próprio Gauss, esse que trabalhou junto com Weber lá em Göttingen, e então lá eu apresento as referências e algumas comparações entre elas, né? Mas aí eu deixaria isso daí para um outro dia. Tá certo. Eu só sugiro também, acho que a gente já tem bastante tempo aqui, já 1 hora de seminário, mais quase 1 hora de discussão. Não sei se estiver bom para vocês, acho que a gente talvez pudesse meio que encerrar por aqui. Eu estou também começando a ficar um pouquinho cansado também. Tá certo, professor. Posso ver se tem alguma última pergunta urgente? Pode, claro. Gente, alguém? Coração, assim? O Breno quer falar alguma coisa. O livro da eletrodinâmica de Weber vai estar disponível de novo, professor? Fazia tempo que eu queria. O livro de eletrodinâmica de Weber? Tá sim, Breno. Entra na minha homepage lá, e aí você olha livros em português lá, tem um de 1992, que chama Curso de Eletrodinâmica de Weber, ele também está disponível gratuitamente em PDF. Então, você pode baixar, imprimir, passar para os seus colegas, de preferência passa também para os seus alunos. Tá joia, gente? Mais uma vez eu agradeço ao Paulo, ao Iago, a todos vocês aí por terem me convidado, o grupo da Filosofísica. Mais uma vez, obrigado por terem me convidado para essa chance de expor os trabalhos que eu venho desenvolvendo aqui na Unicamp. Continuo de portas abertas, quando qualquer um de vocês quiser vir aqui, bater um papo pessoalmente, ou numa outra evento, a gente possa interagir também através de videoconferência. Mais uma vez, obrigado, e já passei para o Paulo Borges aí o PDF dessa apresentação, se quiser pode colocar no YouTube, junto com o link lá dessa palestra, aí depois que tiver lá, vocês me passam o link também. Tá certo, professor. Nós agradecemos imensamente e foi uma excelente apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, boa noite.